Boa noite, conectando mais cedo hoje. Informando. Vamos ver o pessoal entrando. Hermínia, boa noite, Hermínia, seja bem-vinda. Minhas meditadoras, minhas alunas meditadoras entrando. Acenar para Hermínia. Muito bem, até nas férias. Nas férias o pessoal tem desaparecido um pouco, claro. Viajando, algumas com netos, outras com filhos, né? É maravilha. Outras até com amigas, sozinhas. O que importa é fazer algo para desfrutar as férias em algum ponto desse julho, né? Eu estou com a Sharon em férias em casa. Vamos ver o pessoal entrando, chegando. Hermínia muito pontual. Eu espero que o pessoal tenha prestado atenção que hoje eu precisei fazer essa live por um compromisso que vou ter às 8, um compromisso online também, mas não quis deixar de fazer a live de quinta-feira, de onde estiver, né? Ainda estou aqui, deixa eu ver se eu centro melhor aqui a minha câmera, no meu cantinho de meditação. E 2 minutinhos mais e já começamos com quem esteja presente. E vamos vendo o que a Hermínia escreveu aqui. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Elo Ramalho, sou mentora de atenção plena, mindfulness, treinamento mental para alcançar atenção plena e ensino mulheres de 50 anos para mais, principalmente, a saber lidar com suas emoções para ser feliz. E hoje, o assunto de hoje é sobre como eliminar crenças paralisantes. Ai, a Silvana, bem-vinda Silvana, entrou. Então, como eliminar crenças paralisantes que, por incrível que pareça, em diferentes etapas da nossa vida, vira e mexe, nos colocamos crenças paralisantes. Muitas delas, a maioria, vieram da nossa educação, provavelmente, de nossos pais, às vezes de nossa família, da cidade onde vivemos, da religião ou da filosofia espiritualista que o lugar onde nascemos pratica, a família, ou a cidade, ou o país. E essas crenças todas que vêm do treinamento mental que recebemos desde criança é aquela tal história. Pode ser um treinamento mental que nos faça viver vidas motivadoras, que nos ensine a ser autossuficientes, seguros e superar as dificuldades todas que ocorram em nossa vida, ou ter a humildade de pedir socorro e saber pedir ajuda, apoio, quando ocorre uma dificuldade e não sabemos como resolver. Para tudo isso, a gente precisa ter tido crenças motivadoras, estimulantes, de que podemos, que somos capazes, que podemos nos desenvolver, ser capazes de superar dificuldades, ser capazes de encontrar a melhor solução para o assunto,
ser capazes de, inclusive, encontrar a solução, de pedir para um especialista ou alguém que sabe mais que nós, entende mais do que nós de algum assunto, pedir ajuda e apoio. Pessoas inseguras às vezes não conseguem sequer pedir auxílio para alguém, apoio, ficam tão envergonhadas que se travam. E provavelmente por crenças paralisantes, tipo, que vergonha se eu demonstrar que eu não sei. Que horror, vou molestar, vou chatear o outro com essa minha dúvida. Não. Então, um exercício que eu pedi no meu story, pouca gente realmente essa semana entrou e deu sua opinião, mas eu coloquei um vídeo sobre mulheres que sobressaíram em diferentes lugares do mundo, inclusive Madame Curie, que desenvolveu o rádio, do qual o homem acabou por desenvolver, o homem, digo homens e mulheres, porque ela desenvolveu como lidar com o rádio e finalmente depois desenvolveram o aparelho de raio-x que pode detectar ossos quebrados. E mais tarde outras pessoas desenvolveram aparelhos de raio-x que podem detectar manchas no pulmão que significam uma infecção. E Madame Curie, nos anos 30, quando veio ao Brasil, meu avô Valdomiro Guedes de Azevedo foi o attachê da Madame Curie, traduzindo do francês para o português todas as conferências que ela deu no Brasil. Tenho fotos do meu avô com ela, bem jovenzinho. E aí, como tradutor da Madame Curie, acompanhou ela por todo o Brasil. Foi bem legal aí nesse vídeo ver também falando dela. Mas eu pedi que as pessoas indicassem quais as crenças limitantes que identificaram em algumas das mulheres que apareceram no vídeo. Várias delas eram negras, pode ser que tenham tido crenças limitantes com relação à sua raça, a cor da pele, da onde vem, algumas indígenas, crenças limitantes totalmente inadequadas, porque pessoas extremamente sábias e inteligentes existem em todos os níveis socioeconômicos, em todos os países do mundo, assim também como aquelas limitadas de todas as cores e sabores e países e lugares e estratos socioeconômicos. A gente tem no mundo uma representação do pouco até o muito em termos de seres humanos em todos os níveis. Inclusive, temos pessoas que cursaram faculdade e não são nada inteligentes, sequer cultas, e temos pessoas disléxicas que não conseguem ler nem escrever e são absolutamente sábias e cultas, porque escutam. No México, eu tive uma empregada que era uma diarista, vinha diariamente, chegava 7:30 da manhã em casa, acordava muito cedo. O esposo dela, ele era um dos jardineiros da Universidade Mexicana, da UNAM, Universidade Nacional do México. A UNAM tinha, a Cidade do México, ela é mais espalhada, ela tem em geral a mesma quantidade de habitantes que São Paulo, só que pelo fato dos terremotos, a Cidade do México, ela é mais espalhada porque tem uma grande maioria de edifícios de 3, 4 andares somente,
porque quando tem um terremoto, é muito mais fácil que sejam edifícios baixos. E tem poucas áreas na Cidade do México com edifícios mais altos, com tecnologia japonesa, de que o edifício, os andares, eles estão sobre roldanas, sobre rodas, então sacode, é tremendo. Passei alguns terremotos no México, mas não cai, não rompe. Quanto mais duro, a gente sabe, quando o impacto vem, quebra e cai, né? E então a cidade, por ser muito grande, tinha um campus da UNAM no norte e outro campus no sul, e eles estavam morando mais perto do sul. Ela acordava muito cedo com o marido, ele ia para a universidade, ela chegava em casa. Ela era totalmente disléxica, eu tentei ensiná-la a ler e escrever, ela não conseguia, mas era extremamente inteligente, prestava muitíssima atenção. E um dia eu falei para ela, como é que nós vamos fazer para que eu dei uma receita para você de algo, porque ela cozinhava muito gostoso, estilo mexicano. Cortou muito do chile, da pimenta, porque eu não podia. Meu marido adorava, mas eu sou alérgica. Então, consegui explicar, ela fazia muito suave, algumas coisas bem picantes para ele e outras nada picantes, só condimentada para mim, cebola, alho, como a gente está acostumado. E ela falou, não tem problema, dona Elô, a senhora me diz a sua receita e eu anoto do meu jeito. E era incrível, parecia taquigrafia de um jeito diferente, porque eram minhoquinhas, desenhos para os sons que ela inventou. E o abecedário não havia meio dela aprender. Mas nos risquinhos e as minhoquinhas dela, ela tinha as receitas que eu pedia anotadas, e a grande maioria, eu fiz um dia um brigadeiro na frente dela. Ela percebeu o ponto e daqui para brigadeiro ela não tinha a receita anotada. E ela fazia perfeitamente. Uma pessoa disléxica, nunca conseguiu ler um livro na vida, não conseguiu aprender e ser alfabetizada, porém, extremamente inteligente, porque o inteligente é aquele que dá a melhor solução para os problemas que ocorrem em sua vida. E era uma mulher indígena de 1,5 m e sabia o seu valor, porque ela já tinha trabalhado em casa de cônsules, ela foi indicada pela última patroa dela, que amava ela. O fato dela ser disléxica nunca impediu, nunca foi uma crença paralisante para ela. Para ela, ela não sabia ler e escrever, dava um outro jeito e falava naturalmente para as donas de casa onde ela foi trabalhar. Não é problema nenhum, dona Elô. Eu não sei ler, não adianta a senhora me dar traduzido do português para o espanhol, não vou conseguir ler, mas a senhora fala, eu vou anotar e vou fazer. Uma segurança de uma crença de que, apesar daquela dificuldade que ela tinha, ponto importante, assumindo a dificuldade que ela tinha. Porque só quando a gente assume um problema, consegue encontrar a melhor solução para ele. Quando a gente tem vergonha de um problema, tapamos. Quando a gente não assume, finge que não acontece, criamos N dificuldades para nós. Mas quando temos a humildade de assumir um problema, dentro da necessidade que temos de trabalhar, de ganhar a nossa sobrevivência, ou sei lá o que, de conseguir algo que queremos, encontrar a melhor solução. E era extremamente culta. Aprendeu o português rapidamente, não falava super fluido, mas entendia tudo, que as visitas que chegavam em nossa casa, chegava a falar
pequenas frasezinhas e culta, porque já tinha trabalhado para famílias alemãs e pescava as conversas em espanhol, os assuntos sobre a Alemanha, conhecia coisas de países que ela nunca tinha visitado. Porque se interessava, escutava rádio, e não só música, notícias, sabia o que estava acontecendo no México, sabia o que estava acontecendo na Espanha, na França, porque no México temos muitas notícias, especialmente desses dois países europeus. Ligadíssima, sem jamais ter conseguido se alfabetizar ou ler. Então, esse é um banho de ensinamento, de aprendizado, digamos, né? Ensinamento, eu acho que é espanhol, né? De vez em quando, gente, me perdoe, mas justamente porque não é japonês e português bem diferente, espanhol e português muito parecido, é que eu continuo misturando as coisas. Me desculpem, de repente vai sair palavra de portunhol ou de espanhês, né? Mas é um tremendo aprendizado, porque uma vez que dizemos, ai, não vou conseguir, se a preguiça vem e a gente se diz para nossa mente, não vou conseguir, não consigo mesmo. O que for que seja que precisemos conseguir, fácil ou difícil, porque até o que parece impossível quando dizemos eu preciso e vou conseguir, consigo. Eu sei que às vezes em que eu realmente decidi que queria alguma coisa, eu fiz e fiz de novo e tentei até conseguir. E sabemos que como mulheres, quando decidimos, podemos dar um jeitinho. Meu marido não me apoia, meus filhos não me apoiam, para. Você realmente quer? Vai encontrar o caminho. Somos água. E água, quando encontra uma barreira, ela sai de lado. Ou por um lado, ou por outro, ou enche tudo e vai por cima, ou ela vai escorrendo por baixo e infiltrando. Pode demorar muitos anos, pode ser mais rápido, mas ela encontra caminho. Então, muito importante, outras daquelas mulheres, por exemplo, de qualquer cor, maravilhosa de pele, eram de família muito humilde, sendo muito pobres, e pensar, uau, não consigo pagar uma excelente faculdade. Talvez tenha feito estudos muito simples, mas se superaram e foram trabalhando e foram ganhando. É uma crença paralisante. Outra crença que talvez, bom, até o contrário, quem tem demais, porque sempre é aquela tal história, o meio termo é o que resulta, sempre. O equilíbrio, a equilibração. Piaget dizia que a gente nunca ia se equilibrar, quando equilibrar é porque morreu, ficou estátua, né? A gente está sempre em equilibração, mais perto do centro. Muito de menos ou muito de muito é problemático. O excesso é problemático, a escassez é problemática. Né? Se eu tenho escassez, eu primeiro preciso pensar em sobreviver, que dirá mas até isso pode ser um energético para conseguir o que é necessário para chegar no meio. E quando é um excesso, eu tenho tanto que acabo gastando nas minhas necessidades e ultrapasso para as vontades excessivas. Então eu começo a fazer tudo o que eu quero
que não preciso, que não deveria fazer. Inclusive, conhecemos várias histórias. E atrapalha também. Então, o equilíbrio, o estar centrado, o estar bem consigo mesmo, consegue produzir várias coisas. E quando tem muito, usa bastante e apoia a outros, né? E quando tem pouco, chega a dividir com quem ainda tem menos e buscar mais para chegar no equilíbrio. Mas a importância maior de tudo é: avalio as crenças, porque, por exemplo, uma crença de que quem tem demais pode ser: eu não preciso aprender isso, eu não preciso aprender a arrumar a casa, a arrumar minha cama, ser organizado, a economizar, porque eu sou rico, porque meu pai é rico. Quem tem pai rico não é rico, é pobre, porque ainda não pôs nada nesse mundo, não fez nada. Tem pai rico, e se não aprende a economizar e gasta em excesso, o dia que o pai ou a mãe não tiverem, ou a condição socioeconômica da família não estiver bem, ele se afunda, se arrasa e arrasa. Então, também é uma crença limitante de quem tem muito e pensa que não tem que aprender. É uma crença limitante de um pai rico que pensa que o filho não tem que ter limite nos gastos, limite do que ganha e tem. É uma crença limitante que pode prejudicar o futuro do filho. Veja Jorginho Guilherme, dono do Copacabana Palace, morreu na pobreza, tendo que viver de dinheiro emprestado dos amigos. Depois de ter vivido um luxo só, mas não sabia administrar. Foi relações públicas muito bom dentro do hotel, inclusive com atrizes e atores internacionais, grandes, digamos, pessoas muito famosas internacionalmente, e não soube utilizar isso para trabalhar no final. Sério? Temos que pensar em avaliar todas as nossas crenças limitantes que colocamos sobre nós mesmos, que colocamos sobre nossos filhos, netos, quem seja. E eliminar as que não servem. Outras crenças limitantes de excesso, de repente a vovó vai lá e super protege o neto, e quando a mãe tá dando uma bronca aqui, realmente para, escuta, olha o que você tá deixando de fazer ou o que você tá fazendo, que não, deixa ele, deixa ela, às vezes até no casal, né? O filho fez algum erro, ai, não dá bronca nele, deixa. Não. É necessário chegar na realidade. Que outra, ai, eu me casei e agora eu não posso fazer mais nada. Ou, bom, vivemos, meu marido e eu, em função de criar os filhos, agora eles foram embora, não tenho mais razão de viver. E entra em depressão. Tanta coisa para ser feita. Se você precisa de dinheiro, tem formas de fazer renda extra em casa. Fazer comida quentinha, fazer doce, fazer bolos, ensinar online. Aprende, pede ajuda. Quem te grava no teu celular, ensina. E quem não precisa fazer dinheiro, hospitais que você pode ir apoiar, não sabe fazer outra coisa, mas conversar e escutar quem está lá de cama, vai lá, brinca com as crianças, conversa com os mais velhos,
Faz seu apoio social de tarde, vai alfabetizar em asilos ou, como é que fala, casas de criança, meu Deus, está me faltando hoje realmente o vocabulário, mas orfanatos, vai alfabetizar, vai trabalhar de tarde para treinar, mesmo que as crianças já tenham o professor deles, treinar de tarde, a ler em revistinha, leva jornal, consegue com os amigos a juntar livros 2, 3 vezes por semana, uma vez por semana, que você possa fazer um trabalho social. Quem costura e borda, nossa, eu lembro de uma tia velhinha, ela ia todas as tardes para a igreja para bordar camisinha de bebê, ajudar a fazer enxoval de bebê. Até os 80 e tanto. Não precisava, tinha a aposentadoria dela, mas ela queria ser útil. Pare e pensa. E se você tem um sonho, algo que realmente você quer fazer e tá aqui queimando por dentro e ainda não sabe, toma a decisão. O que é que tá te impedindo? Acha que já é muito velha para conseguir isso? Que tem muita idade? Que não vai ter energia? Que não vai conseguir? Tira esses pensamentos da cabeça. Estira 1 centímetro mais. Tá me lembrando aqui a Luciana Fiô, com quem eu fiz uns cursos de finanças e investimento, muito interessante. E ela disse que ela não é do exercício, mas entendeu o que tinha que fazer. E o marido é super atleta. Então, ele tem o jargão do pessoal lá, 1 centímetro mais hoje, 1 minuto mais, 5 minutos mais, estira 1 metro mais, um pouquinho mais, você consegue. E cada dia ela foi conseguindo. Ela disse que, nossa, para começar a fazer exercício foi um... E aí o que ela fez? Como é que fala? A personal trainer dela, ela fez um acordo de que a aula virasse uma live cada manhã. Porque ela falou, se eu ponho numa live, eu não vou poder faltar. E aí as minhas alunas de finanças podem entrar, quem compra o curso dela, pode entrar na live e fazer exercício junto com ela de manhã, 3 vezes por semana, das 9 às 10. Ela tinha a crença limitante de que não ia conseguir. Entendeu que precisava, porque crenças limitantes, outros puseram na nossa cabeça, que nos enganou, ou nós mesmas colocamos nas nossas cabeças para nos enganar. Na maioria das vezes inconscientemente. Outras vezes até, eu não vou conseguir. Estamos sabendo que na verdade não estamos querendo. Mas tem, aí entra o eu quero, mas eu devo, eu preciso. Então o que eu preciso? Tenho que deixar de lado o eu quero e vamos atrás do que eu preciso. Eu preciso me exercitar, ok. O que eu posso fazer para me pegar e me impulsar? Legal. Vou botar numa live com as minhas alunas, eu faço no meu apartamento, cada um faz na sua casa, mas tá todo mundo assistindo, todo mundo, e eu não vou poder falhar. Só quando eu viajar, né? Mas vai estar fazendo e é uma forma de impulsionar. E hoje é o que ela fala, quando ela viaja e não faz, e avisa que não vai fazer, mas a personal entra e as alunas entram, ela sente falta já, porque a gente vai se acostumando. Então, um exercício que eu diria para ser feito com lápis e papel, certo? Num lado da folha, minhas crenças paralisantes. De forma objetiva, sem se julgar, joga fora o chicotinho, joga fora. Objetivo,
zero julgamento. Quais crenças, desde criança, que eu recebi de quem seja, ou que nem lembro da onde veio? Se veio da família, se veio de meus pais, se veio aonde for. Ou não lembro da onde, mas eu tenho, eu sinto, eu anoto. E do outro lado da folha, ou melhor, duas folhas separadas. Duas folhas separadas. Voltamos atrás um passo. Numa folha, minhas crenças paralisantes. Na outra folha, minhas crenças impulsionadoras. Que crenças que eu tive que me fizeram dar um passo a mais, que me fizeram dar um passo de coragem, tomar uma decisão mesmo sem saber se ia dar certo. Certo? E depois analiso cada crença paralisante e coloco na folha da impulsionadora uma para substituir as paralisantes que eu tenho. E coloca uma de cada vez. Então, crenças paralisantes numa folha, crenças impulsionadoras na outra que já tenho. Analiso as paralisantes e determino qual vou trabalhar primeiro. E penso uma crença impulsionadora para substituir aquela paralisante. Risco a paralisante e escrevo essa nova crença impulsionadora embaixo das que eu já tenho e que eu vou criar para mim para substituir aquela paralisante. Escondo aquela folha e deixo guardada e leio diariamente a minha folha de crenças estimulantes. Quem tiver 2 ou 3 paralisantes que já sente que pode encontrar as que vão substituir, queima essa folha das paralisantes e leia diariamente as crenças estimulantes, e impulsionadoras. Se você tem que ir pouco a pouco, tudo bem. Dobra bem dobrada, enfia embaixo dos livros, deixa lá e vai conquistando uma crença estimulante, impulsionadora para cada uma das paralisantes que você tem. E quando terminar a lista de paralisantes que você já conquistou, aí queima a folha das paralisantes. Pensa bem, se você já pode fazer isso direto, identificou, mas já pode substituir paralisantes por impulsionadoras, risca em preto mesmo, plumão, assim, canetão grande. Risca e queima. E coloca, ok. Vai pro etéreo, energia negativa, transformando-se em energia positiva, lembrando que a energia é a mesma e tudo muda e se transforma. Do bom, infelizmente, pode se transformar em mal ou ruim, mas o mal e o ruim também podem se transformar em bom e maravilhoso a qualquer tempo. A energia é a mesma. O laser tanto pode fazer uma cirurgia quanto pode cortar e destruir, certo? Tudo depende da dosagem, como se usa, mas é a mesma energia. E outro exercício para desenvolver crenças estimulantes, motivadoras, impulsionadoras, que são as que vão fazer você eliminar as paralisantes. O primeiro passo para eliminar as paralisantes é identificá-las. Você já escreveu. Segundo passo é treinar as impulsionadoras. Não, segundo passo é encontrar a crença
impulsionadora para cada uma das paralisantes. Primeiro identifica as paralisantes, encontra as impulsionadoras que você ainda não tem para substituir as paralisantes. E o terceiro passo é treinar as impulsionadoras. Isso faz com que as paralisantes realmente fiquem no passado, fiquem para trás. Quanto mais você treina hoje, no presente, as impulsionadoras. E esse segundo exercício que eu vou dar para vocês agora não veio dos meus aprendizados da filosofia budista tibetana, embora tenha tudo a ver. Não sei de onde surgiu, mas quem me contou, um dia eu fui fazer uma carta astral com uma astróloga depois da minha separação do meu primeiro marido, e eu estava muito down, pensando que, uau, com 30 e poucos anos, já divorciada, agora nunca mais eu vou encontrar alguém. Que bom que eu não tive filhos com o primeiro marido, mas vai ser difícil. Olha que crença paralisante tremenda, porque depois disso, veja bem, eu fiquei só casada 3 anos com meu primeiro marido. Fiquei 8 anos entre alguns namorados, períodos sozinhas, antes de encontrar meu segundo marido. E com o meu segundo marido, a grande paixão da minha vida, eu vivi 20 maravilhosos anos. E naquela época da minha separação do meu primeiro marido, eu pensava que nunca mais eu ia encontrar alguém aos 30 e pouquinhos. 33, acho. Vê como, mesmo quando a nossa família nos dá um maravilhoso treinamento mental de independência impulsionadora, que eu realmente tive de meus 2 pais, né, pai e mãe, a gente, em alguns momentos da vida, se coloca crenças paralisantes que não tem nada a ver. E essa astróloga me sacudiu pela garganta e falou: você não tem a menor ideia do que vai ser a sua vida. Eu vejo um caminho de que ainda vai ter muita coisa para rolar. Só que você precisa saber que você merece e pode ter tudo isso. Porque se você não souber hoje, esse caminho maravilhoso não vai acontecer outro. Se você decidir estragar a sua vida achando que você não tem mais nada legal para acontecer no futuro, não vai acontecer. Mas se você se abrir e souber que merece, com licença, gente. Coresinha aqui. E uau! Então, esse exercício que ela me deu, eu faço até hoje e ensinei minhas alunas de treinamento mental. Tapa o olho direito, em frente ao espelho. Se fecha no quarto, na cozinha, aonde? Na cozinha não, mas no quarto, no banheiro, aonde você tiver um espelho, e sozinha, e não ligue para quem escutar, porque vai falar em voz alta. Todas as manhãs, quando acordar, e todas as noites, justo antes de deitar, para dormir com aquilo circulando na cabeça. Tapa o olho direito, em frente ao espelho, e olhando dentro do olho esquerdo, diga: eu mereço, eu me basto, eu posso. Eu quero, eu consigo. Com força, determinação. Determinação, mais que nada. Eu mereço, eu posso, eu me basto. Eu quero, eu consigo. Eu mereço, eu posso, eu me basto. Eu quero, eu consigo. E aí, 7 vezes de manhã com determinação.
7 vezes à noite com determinação antes de deitar. Gente, leva 3 minutos para fazer isso. Talvez no começo você comece. Eu mereço. Eu me basto. Eu posso. Às vezes a gente começa na dúvida, mas faz. Eu também fui assim. Tinha vezes que eu olhava e não acreditava. E daí eu lembrava dela e falava, eu preciso acreditar. E vou acreditar. Porque a gente vive a vida que a gente pensa. A gente vive a vida que a gente determina com nossos pensamentos. Tudo é energia e tudo reverbera de acordo à nossa energia. Já notaram que quando a gente acorda de mau humor e achando que tá tudo errado, piores coisas começam a acontecer? A gente manda essa energia para o universo e ele olha e fala, uau, que reclamação, dá-lhe mais motivo para reclamar. E quando a gente acorda, maravilha, hoje é dia, vamos lá, mais um dia de oportunidade para ser feliz. E ups, isso aqui não deu muito certo, cuidado, vamos ver, tá, que jeito eu vou dar? Mas com ânimo, motivação, determinação. Todos os dias, em voz alta, para você se escutar. E não importa quem gozar de você pelo que você está falando, não importa, continua. E não entra em discussão. Se um filho, se um marido, se um parente, se uma, sei lá, falar qualquer coisa a respeito do que você está fazendo, fala, esse meu exercício motivador. E tudo bem, se você não acredita, deixa lá você. Eu vou fazer. Eu mereço. Eu me basto. Eu posso. Eu quero. Eu consigo. E vamos lá. Anotem. E façam. É motivador, é transformador. Hoje nem vou fazer um exercício de meditação, espero que vocês já tenham feito de manhã ou agora, sentem depois dessa live, faz o seu exercício de relaxamento de cada parte do corpo, o seu exercício de respiração abdominal, alguma reflexão, mas mais que nada hoje eu queria passar esses 2 exercícios, os 3 passos para eliminar crenças paralisantes e esse outro exercício que essa astróloga me passou, que eu não lembro de onde veio, mas que eu faço até hoje, já faz 50 anos, não, deixa eu ver, 40 anos. 40 anos, eu tinha 30 e pouquinho e até hoje eu faço esse exercício. Começa a ter dúvida, vamos lá. Hoje em dia, por muito tempo eu fiz diariamente. Hoje em dia, quando alguma dificuldade começa a ocorrer, eu faço. E ensinei a Sharon também. E ela faz 13 anos. E ela faz desde os 9, 10. Uma dificuldade com uma amiguinha na escola, uma dificuldade com uma professora na escola. Como é que eu vou conversar com essa professora? Como eu vou superar isso? Ela faz. Vamos lá. Há alguma dúvida ou alguma pergunta? Recapitulando, Suzete, entrou agora, Suzete. Em geral, eu faço essas lives às 8 horas da noite, de 8 a 9. Mas hoje eu precisei fazer de 7 a 8. Eu vou rapidamente recapitular o que aprendemos hoje nessa live sobre como eliminar crenças paralisantes. Essa live vai ficar gravada, em seguida desligar eu já vou publicar, você vai poder escutar a live completa, mas vamos lá, gente.
rapidinho a recapitulação dessa live. Valeu, Elô, me diz a Hermínia, linda, meditadora. Aí, estava em uma aula, Suzete, parabéns, mas o bom, a live vai ficar gravada e já para as outras quintas-feiras, espero não ter outros assuntos, é às 8 horas da noite, mas essa live vai ficar gravada e eu vou publicar aqui em seguida. Então, em seguida, você já pode entrar aí no canal e ela vai estar. Mas, então vamos lá. Recapitulando, a gente pega 2 folhas de papel e pensa, quais são as crenças paralisantes que eu tenho, que me impediram fazer determinadas coisas, que não tem me deixado viver uma vida feliz. E escrevo cada uma delas. Na outra folha, quais são as crenças estimulantes, energizantes, impulsionadoras que eu tenho e que me fizeram conquistar as coisas que eu quis, meus objetivos, realizar sonhos. Talvez não tenha conseguido nenhum. Vamos chegar lá. Talvez sim, alguns. Então, coloca lá as crenças impulsionadoras que eu tenho hoje. Segundo passo, olho a lista de crenças paralisantes que eu recebi da educação de meus pais, da religião ou a linha espiritualista que eu segui ou sigo, da cidade onde eu moro, do país onde eu vivo ou eu vivi, dos hábitos e costumes, ou de que veio sozinho da minha cabeça por algo que aconteceu na minha vida, como quando eu falei, quando eu divorciei depois de 3 anos de casada com meu primeiro marido, eu achei que nunca mais ia encontrar outra pessoa e me casar. E com meu segundo marido, eu vivi 20 anos maravilhosos. Então, bom, vamos lá. Aí o segundo passo é, olho cada crença paralisante e penso numa crença impulsionadora para substituí-la. Posso já pensar claramente quais crenças impulsionadoras vão substituir cada uma das crenças paralisantes que tenho, ou vou passo a passo, decido uma que mais me atrapalha, vou trabalhá-la, risco em preto e aqui na folha de impulsionadoras eu escrevo uma crença impulsionadora para substituir aquela. Guardo essa folha até conseguir trabalhar as crenças impulsionadoras, eliminando todas as que me travam na minha vida. Quando eu eliminar todas, eu queimo esse papel. Se eu ainda não conseguir eliminar todas, eu guardo esse papel dentro de um livro muito bonito. Bote lá um livro que tenha sido animador, algo, põe lá essa folha das paralisantes. E diariamente leio as impulsionadoras, lembrando que eu posso, eu realmente posso e vou me transformar. Porque nós não somos como estamos. Veja bem, não somos como estamos. Estamos como estamos. E podemos transformar, mudar e vir a ser e vir a estar diferente do que estamos hoje. Isso é maravilhoso. Nós somos totalmente maleáveis e naquilo que acreditamos, se acreditamos que nunca vamos perder peso e cada dia eu estou engordando mais, eu vou continuar engordando mais. E se eu acredito que eu posso perder, eu perco. Realmente. E se eu acredito que eu posso comer de tudo com equilíbrio, emagrecer e estar bem, eu posso e consigo. E digo para vocês porque eu já consegui. Eu fiquei uma bola na época da menopausa e fazendo várias dietas que não funcionavam em nada. E comecei a pensar, ai, não vejo a hora de conseguir comer de tudo e tá bem e não me preocupar com isso. Algo tem que ser feito.
Então, o que eu fiz? Eu ando meia cidade. O que eu posso fazer caminhando, eu faço. 5 quadras para levar a Sharon, voltar e buscar na escola, voltar, ir ao mercado. O mercado tá a 4 quadras, vou a pé, volto com o carrinho e ligamos para o mercado e eles vêm buscar o carrinho depois. Faço tudo que eu posso a pé. Tudo. E isso me permite comer meus chocolates, meus doces que eu amo, todos os dias. E não preciso comer no sufoco, porque eu sei que eu vou poder comer sobremesa diariamente. E em vez de um dia chegar e comer 3 barras de chocolate, não, eu como meia. Eu vou comer uma fatia do pudim, eu vou tomar meu café da tarde com uma fatia de bolo, porque eu sei que eu vou caminhar, fazer o exercício e queimar essa caloria. Bom, então, o terceiro passo, primeiro, identificar crenças negativas e paralisantes, crenças positivas. Segundo passo, substituir crenças paralisantes por uma crença impulsionadora, que substitua aquela em específico, se der toda, se não, passo a passo. E diariamente olhar sabendo que somos plásticos, plásticas, maleáveis e que somos o que pomos, o que colocamos na nossa mente, o que pensamos. Parar de pensar negativo, pensar positivo, parar de pensar paralisante, pensar impulsionador, ler aquelas crenças impulsionadoras todos os dias, sabendo que essa eu vou introjetar até sentir naturalmente e me transformar nisso. E o segundo exercício, em frente ao espelho, 7 vezes de manhã, 7 à noite antes de dormir. Eu me amo, eu me basto, eu posso, eu quero, eu consigo. Boa noite, meninas. Uma maravilhosa noite para todas vocês. Uma maravilhosa semana. E a live vai ficar gravada. Para quem chegou mais tarde e quiser vê-la inteira agora, adiante. Um forte abraço para vocês e até a próxima quinta-feira.